Começar a sessão de perguntas. Qual parâmetro por você utilizado para basear a fluidoterapia no perioperatório? Diurese, pressão arterial, perda sanguínea, nenhuma das respostas anteriores ou todas as respostas anteriores? Próximo. Ok. Vamos assinalar a assertiva verdadeira. Pré-hidratação com cristalóide diminui a hipotensão associada à anestesia regional. A hipotensão arterial induzida pela anestesia aumenta o risco de isquemia e insuficiência renal aguda no pós-operatório. Hiperlactatemia no perioperatório é parâmetro importante para aumento da hidratação. Nenhuma das respostas ou todas elas? Interessante. Interessante. Próxima. Entre os tipos de fluidos utilizados no perioperatório está indicado o soro fisiológico, claro, até por si, não é fisiológico, né? Como base, albumina humana como colóide preferencial, cristalóide balanceado para perdas urinárias e insensíveis, nenhuma das respostas ou todas elas? Ok. Interessante. Então, vamos começar, gente. Vamos começar a falar de um tema que é um tema de amplíssimo espectro. Espera aí, deixa eu só ver. Agora, como é que passa para cá? Eita. Aqui está tudo ok. Esse é um tema de amplo espectro e que pode ser subdividido, dividido em diversos subtemas. Atendendo à solicitação da comissão científica, eu vou abordar o aspecto principal dessa visão de terapia restritiva, desse nome. E, a partir daí, eu vou extrapolar para alguns outros conceitos que eu considero bastante importantes. Mas o fato é que fluidoterapia é confuso e a coisa já começa pelo nome. Fluidoterapia, reposição volêmica, são a mesma coisa? Não. Reposição significa que você está repondo uma coisa, se está repondo é porque houve perda. Fluidoterapia é um conceito muito mais amplo, né, que engloba a hidratação basal, a reposição volêmica. Então, do ponto de vista de definição, a gente já precisa começar a separar as coisas. Não é à toa que é um tema muito, muito controverso, tem muitas dúvidas, e eu vou mostrar alguns motivos para isso ainda ser muito controverso, mas o fato é que isso é uma realidade. Dentre os fatores não cirúrgicos, a fluidoterapia parece ser o mais importante a impactar no desfecho pós-operatório. Ainda hoje, esse é um artigo de 2006, do EJA, ainda hoje existem mais perguntas do que respostas, mas já tem algumas respostas, eu vou apresentar elas para vocês. Por que ainda existe muita pergunta? Vou fazer a nossa lista de problemas aqui. Primeiro, o fluido é visto como um fluido, água, uma coisa assim. Não, fluido é um fármaco. Então, é uma visão distorcida do fluido. Se não fizer bem e mal, não vai fazer. A coisa realmente não é assim. A prática é baseada em achismo.
Não, eu acho que ele está precisando, na minha prática é assim que eu faço, tem dado certo. Eu não acompanho o doente no pós-operatório, mas tudo bem, eu acho que tem dado certo. É considerado, até hoje, um tratamento de primeira linha para a hipotensão perioperatória, e a resposta de vocês mostrou que isso realmente faz parte do inconsciente coletivo de vocês. Em relação aos estudos, e entrando na questão de evidência, mas cadê a evidência? Evidência nível 1A. É complicado, porque os conceitos são muito conflitantes. O que para um estudo é um regime restritivo, para o outro já é considerado liberal. O que para aquele é liberal, na verdade, para o outro estudo é super mega liberal. Hipotensão, definição de hipotensão, 30% abaixo dos níveis basais. Hipotensão é a mesma coisa que hipovolemia. Hipovolemia é a mesma coisa que desidratação. O doente está hipovolêmico ou ele está desidratado? São as mesmas coisas. Reposição volêmica e fluidoterapia que eu falei, e o porte cirúrgico. O que é uma cirurgia de grande porte, de médio porte, de pequeno porte? Então, tem muita dúvida. Outro grande problema é a interextrapolação das recomendações. Exemplo, pós-operatório, intensivista tomando conta do nosso paciente de uma cirurgia eletiva, ele age como se ele estivesse tratando um paciente portador de sepse. Uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, com disfunção endotelial sistêmica grave, todo desarranjado, padrão heterogêneo de microcirculação, e ele trata o nosso paciente como se fosse um paciente séptico. E são realidades fisiopatológicas completamente diferentes, mesma coisa para trauma. Então, aquele resultado obtido no contexto da terapia intensiva é aplicável ao contexto do perioperatório? Não, definitivamente não. E vice-versa. Custo-efetividade, então existe muita dúvida, será que vale a pena, essa solução é mais cara, aquela outra, fisiológico é tão barato, o Ringer é tão barato, vale a pena investir? Poucos estudos envolvendo custo-efetividade, é uma área que a gente precisa entrar mais de cara em prol da qualidade dos nossos resultados, a própria qualidade dos estudos e evidências. Jean-Louis Vincent, em 2010, publicou um artigo no Critical Care banindo estudos, os desenhos RCT para terapia intensiva. Ele acha que esses estudos precisam ser abandonados porque eles não conseguem mostrar, principalmente, benefício. Até mostra alguma coisa negativa, mas para benefício, ele é um estudo com muito baixa sensibilidade. E a neutralização de potenciais benefícios em função da técnica anestésica utilizada. É como se a anestesia não fizesse a menor diferença, e eu vou mostrar para vocês que a coisa não é bem assim. Lá na década de 50, esse cara aí, Francis Moore, gênio absoluto, ele dizia que, pela fisiologia, pela resposta à injúria, a nossa reposição de fluidos no perioperatório precisaria ser restritiva. E na década de 70 veio Tom Shires e mostrou que peraí, não pode restringir não, porque existe uma retração do volume extracelular. E essa retração do volume extracelular precisa ser reposta vigorosamente com fluidos. E essa perda, essa retração do extracelular ocorre por conta de desvio do fluxo para o terceiro espaço. E criou o conceito do terceiro espaço. E a gente vai falar sobre isso. Década de 60. Aí veio Shoemaker, lá final da década de 70, 80, com o conceito da função circulatória supranormal, que era baseada no tripé. Infusão de fluido, infusão vigorosa de fluido, inotrópicos e aumento do conteúdo de hemoglobina. E aí temos aqui um exemplo de uma situação prática, uma ficha de anestesia, uma esofagectomia, paciente de 72 anos. Quer dizer, o que essa salada de conceitos, enfim, e achismo leva em termos de conduta. 72 anos, esofagectomia, a cirurgia começou, aqui foi a indução, a cirurgia começou mais ou menos por aqui, era anestesia geral mais peridural, uma peridural light. Vejam que em 2 horas, para quem já viu uma esofagectomia, essa cirurgia demorou 9 horas. Quem já viu uma esofagectomia sabe que em 2 horas praticamente nada acontece.
é só dissecçãozinha ali, a perda é absolutamente insignificante. Apesar disso, com 2 horas e meia de cirurgia, o paciente já tinha recebido 5.000 ml de cristalóide, eu contei, 5.000 de cristalóide, uma gelatina e 3 concentrados de hemácia. No final da cirurgia, ela foi estubada, não conseguiu sustentar, foi reentubada ainda na sala, foi para o CTI, esse era CT de tórax no dia seguinte dela. Essa paciente ela faleceu no 21º dia de pós-operatório, disfunção de múltiplos órgãos. O que ocasionou esse desfecho trágico? A fisiologia, que não quer calar. Leite-Frank-Starling mostra que, numa fase chamada pré-carga dependente, a infusão adicional de fluido melhora a performance miocárdica, ou seja, aumenta o débito cardíaco, até um ponto X de inflexão dessa curva, a partir do qual qualquer infusão adicional de fluido não vai melhorar mais o débito cardíaco. Até um ponto Y, a partir do qual qualquer infusão adicional de fluido não só não melhora, como passa a ser detrimental para a performance miocárdica, ou seja, piora o débito cardíaco e reflete em sobrecarga cardíaca. E Michar, em 2002, um estudo maravilhoso publicado no Chest, mostrou que metade dos indivíduos encontram-se nessa fase pré-carga dependente. Ou seja, assim, no máximo, a metade vai se beneficiar da infusão adicional de fluidos com a resposta de aumento de débito cardíaco. Então, infusão de fluido pode ser pular da frigideira para o fogo. Eu estou preocupadíssima, sou super bem intencionada, estou preocupada com a segurança do meu doente, não quero que ele desidrate, ou que fique hipovolêmico, ou fique isquêmico, então eu vou dar fluido. Eu posso estar incorrendo em um erro, porque existem uns, como já dizia o rei, os detalhes, aqui no caso, não tão pequenos, da fisiologia. A resposta inflamatória endócrino-metabólica, ela retém água e sódio. Quanto maior o trauma, maior essa resposta. E um detalhezinho, o rim, que é quem vai fazer essa regulação hídrica, ele é muito melhor adaptado à excreção de água, à retenção de água do que à excreção de água. Então, o rim ter que excretar grandes volumes de água pode significar sobrecarga para o coitadinho. Quanto maior o trauma, maior o fluid shift, que é essa mudança de saída de fluxo, de fluido do intravascular para o interstício, não é para o terceiro espaço, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, isso pode ter impacto na volemia real. E a intensidade ou a duração do trauma não necessariamente está relacionada à perda volêmica. Dizer que uma cirurgia que demorou 9 horas é uma cirurgia... Não, é normal fazer 10.000 ml, porque 10 litros de soro, porque foi uma cirurgia muito longa. Não existe relação entre o tempo cirúrgico e a perda volêmica. Então, está aqui um exemplo de trabalho, de estudo que mostra que a sobrecarga de fluido não é um problema benigno. A coisa não é bem assim, se bem não fizer, mal não vai fazer. Vai fazer, e muito. Esse trabalho é um N pequeno, mas ele mostrou uma coisa interessante, que o ganho de peso, foram 3 grupos de ganho de peso, até 10%, entre 11% e 20% do peso inicial e acima de 20% do peso. Ou seja, quanto mais peso o paciente ganhou no pós-operatório, mais complicou e mais morreu. Ou seja, a morbimortalidade foi diretamente proporcional ao ganho de peso no pós-operatório. Então, o peso, a única explicação para o ganho de peso num pós-operatório é a fisiologia. Em média, o indivíduo ganha 3 quilos, de 3 a 6 quilos no pós-operatório, pela fisiologia, pela resposta de retenção de água e sódio, e a infusão adicional de fluidos que o anestesista utiliza no intraoperatório, o clínico utiliza no pós-operatório. Então, é a única explicação para esse ganho de peso. Então, é água, nada mais do que água, nada além de água. Isso é danoso para o paciente. Por quê? Se a gente pensar que a resposta ao trauma causa, isso aqui é um capilar,
é um capilar, uma micrografia eletrônica de um capilar antes do trauma e pós-trauma, a abertura daquelas fendas entre as células endoteliais que vão causar aquele fluid shift, a saída de fluido, de líquido do intravascular para o extravascular, para o interstício, quiçá para o intracelular. Então, isso causa dano ao doente. Quanto mais fluido nós administramos, maior vai ser a perda. E quanto maior o trauma, mais abertos estarão os capilares, mais fluido passará para o interstício. E qual é o grande, assim, um grande protagonista desse fenômeno todo que envolve resposta inflamatória e reposição de fluidos? Uma estrutura linda, delicadíssima, glicoproteica, chamada glicocálix, de 1 micrômetro de diâmetro, mas que tem uma função fundamental, porque é uma barreira que separa o intravascular da célula endotelial. E é aqui que é interessante isso aqui. Essa camada de 0,1 micrômetro, se a gente pensar que o endotélio é o maior órgão do corpo humano, o glicocálix retém 800 ml, em média, de plasma na sua estrutura. Então, da nossa volemia, quase 1 litro está no glicocálix. Então, é o chamado plasma não funcional. É o plasma funcional que está no intravascular solto e 800 ml no glicocálix. Isso é maravilhoso, porque o glicocálix é que mantém a função da célula endotelial, protege a célula endotelial do edema celular que vai torná-la disfuncional. É o glicocálix que evita aquela migração, a marginação de leucócitos polimorfonucleares que desencadeia e propaga a resposta inflamatória sistêmica, a resposta à injúria. Então, o glicocálix é uma estrutura chave para o organismo, principalmente aquele que está sendo submetido a um trauma. E aí esse trabalho, esse estudo é maravilhoso, é um artigo de revisão do Enos Intensive Care que aborda vários aspectos da terapia de fluidos, vários. Inclusive as causas de lesão do glicocálix, que são a isquemia e reperfusão, principalmente pelas espécies reativas de oxigênio, né, ROS, as citocinas pró-inflamatórias, especialmente interleucina 6, e a hipervolemia por conta do peptídeo natriurético atrial. Então, vejam, hipervolemia causa lesão ao glicocálix. Glicocálix lesado significa edema intersticial, edema celular e célula endotelial disfuncional. Isso não faz bem. Mais detalhes curiosos que esse artigo aborda, que, primeiro, a hidratação venosa liberal, ela não reduz a incidência de disfunção renal no pós-operatório. E que também a hidratação venosa profilática, como, por exemplo, aquela preconizada no passado, antes de uma raquianestesia, por exemplo, de uma anestesia regional, não previne hipotensão arterial. E um outro detalhe interessante é que a hipotensão induzida por anestesia peridural não tem relação com insuficiência renal no pós-operatório. A hipotensão, a queda dos níveis tensionais leva a uma redução da taxa de filtração glomerular. Isso não tem nada a ver com isquemia renal. A isquemia renal também leva à redução da taxa de filtração glomerular. Mas são fenômenos completamente diferentes. Redução da taxa de filtração glomerular é o que acontece em resposta ao trauma, fisiologicamente. Por isso, é absolutamente anormal um paciente que está sendo operado urinar mais que meio ml quilo-hora. A única maneira de fazer isso é iatrogenicamente administrando água em excesso. Se ele tiver rim, porque se não tiver rim, já prévio, essa água vai ficar retida, né? Então, esse também é um artigo muito bacana que derruba esse conceito do terceiro espaço,
Aquele questionamento. Terceiro espaço, fato ou ficção, remetendo lá a Shires, na década de 60, quando ele divulgou o conceito do terceiro espaço, usando uma metodologia furada, com isótopos marcados, caçando água extracelular. Então, hoje sabe-se que essa visão de terceiro espaço é fruto de uma falha metodológica, de um estudo na época da década de 60, que se a gente pensar, a limitação de recursos de tecnologia para determinados estudos realmente era grande. Então, vejam, se a gente pensar, vamos voltar para a fisiologia, porque ela está sempre aqui. Sólidos, os componentes sólidos do nosso organismo, o compartimento fluido do organismo, que o maior espaço é o intracelular, claro, o espaço intersticial, o espaço intravascular, muito menor do que todos os outros, né? O espaço transcelular, que é uma areazinha entre o glicocálix e a célula endotelial. E cadê o terceiro espaço? Onde ele está? Está aqui, ó. Uma pousada, terceiro espaço. Então, o terceiro espaço, dentro do nosso organismo, ele não existe. E esse é um outro artigo que mostra isso. Na mesma linha, ratificando esse conceito de que o terceiro espaço não existe. E essa Birgit Brandstrup é uma autora, uma cirurgiã dinamarquesa, que estuda muito reposição volêmica. Todas as publicações dela são de excelente nível técnico. E ela foi uma das primeiras a chamar a atenção para isso, de que a sobrecarga hídrica ela pode ser tão ou mais nociva do que a hipoidratação, a hipovolemia. Só que, por vários motivos, não atrai tanto a comunidade científica. Um dos motivos é na época da guerra, na Guerra do Vietnã, em que muitos foram salvos com aquelas reposições volêmicas maciças, e aí veio Shoemaker, enfim, e Shires. Então, sempre a coisa tendeu mais para, quer dizer, uma teoria de reposição, de proposta de reposição, que negligencia a fisiologia humana do que o respeito à fisiologia humana. Então, estão sendo feitas algumas correções. O Sherrock foi um outro autor, o Kellett, aí, que publicou as repercussões do excesso de fluido. Então, como eu mostrei já anteriormente, aumento do trabalho cardíaco, disfunção de veia, foi o que aconteceu com aquela paciente da esofagectomia, com edema agudo de pulmão cardiogênico, edema agudo de pulmão não cardiogênico, hipercoagulabilidade, que inclusive está relacionada à lesão do glicocálix, principalmente o excesso de reposição baseado em cristalóide, dilui fator de coagulação, mas dilui numa fase inicial longa, preferencialmente fatores anticoagulantes, principalmente antitrombina 3. Então, a tendência do indivíduo com excesso de reposição de cristalóide é estar hipercoagulável, pela diluição dos anticoagulantes e pela lesão do glicocálix. Então, até por isso é um indivíduo que tende a estar mais inflamado. Diminuição da capacidade residual funcional, enfim. Isso é uma revisão do Chest que aborda 13 casos de edema agudo de pulmão fatal, comprovados ou clinicamente, por imagem ou por necrópsia. E o mais bizarro, que assusta, é o tipo de cirurgia em que isso aconteceu. Miringotomia, criança de 4 anos, colecistectomia, tonsilectomia, adenoidectomia, ablação de endométrio, laparotomia exploradora, ok. TURP, tudo bem. RTU de próstata. Então, o que justifica uma reposição volêmica a ponto de causar edema agudo de pulmão? O que a gente tem que repor numa miringotomia? Assim, então, isso é a prova de uma prática, de uma conduta baseada em absolutamente nada, em achismo, ou porque esqueceu o soro aberto, aí correu 500 ml. Nossa, por isso é que lá no INCA eu tento bater na tecla, em todas as casas de saúde que eu vou, eu tento colocar o soro de 500, de 250 e de 100 na gaveta. Porque aquele soro de 500, lá do início, que a gente deixa aberto, aquilo já é excesso de volume. Então, estou dando volume desnecessariamente, e cristalóide para o meu paciente. Aí começaram a vir uma série de estudos correlacionando restrição de fluido com melhores desfechos.
E o modelo de cirurgia para esse tipo de estudo é a cirurgia coloretal, porque é uma das que mais se beneficiam. Porque o excesso de fluido, a perda de líquido para o interstício, causa edema de alça, disfunção gastrointestinal, retardo na restabelecimento da via enteral para a nutrição, isquemia intestinal, translocação bacteriana, risco de sepse. Simples assim. É a segunda principal causa de íleo no pós-operatório. A primeira é opioide, a segunda é excesso de fluido. Então, esse trabalho foi muito interessante porque ele correlacionou diretamente o volume infundido com a taxa de complicação, vejam, uma relação absolutamente linear, quando na reposição acima de 5 litros foi a quase 70% de taxa de complicação, e a correlação da taxa de complicação com o ganho de peso, ou seja, diretamente proporcional, ratificando os achados daquele outro estudo que eu mostrei para vocês. Aqui são mais 2 exemplos de estudos que falam em restrição de fluido, restrição mesmo, né? E aqui também restrição de fluido, cirurgia gastrointestinal. E aqui eu achei muito interessante isso, porque olha o título, esofagectomia na visão do cirurgião. Então, ele define como 4 estratégias cruciais para um bom desfecho pós-esofagectomia. Primeiro deles, comunicação, espírito de equipe, troca de informações o tempo todo entre cirurgião e anestesista. Extubação precoce, analgesia epidural e restrição hídrica, restrição de fluido. Então, nesse estudo, eles incluíram no protocolo uma reposição de 4 a 5 ml quilo-hora e um balanço, isso como meta, e um balanço hídrico total, perioperatório, de 1 a 2 ml quilo-hora, no máximo, de cirurgia. Então, vejam, se a gente lembrar aquela forma, eu fui residente, não parece, mas na década de 90. E tinha aquela formulazinha, cirurgia de pequeno porte, 5 ml quilo-hora. Médio porte, 7 ml quilo-hora, 5 a 7 ml quilo-hora. Grande porte, 7 a 10 ml quilo-hora. Esofagectomia é o quê? Grande porte, 10 ml quilo-hora. E a gente fazia. E quando a gente começou a restringir, começaram a sair os primeiros estudos, e a gente foi vendo, não faz sentido do ponto de vista da fisiologia. A intenção é boa, mas o inferno está lotado de boa intenção. Então, vamos para a fisiologia, né? Que a gente vai estar sendo mais bem intencionado ainda. E um outro exemplo também, uma coisa que foi modinha, lembro que eu cheguei a fazer em algumas cirurgias com uma previsão grande de sangramento, a hemodiluição normovolêmica. Então, interessante, esse trabalho mostra disfunção renal relacionada à hemodiluição normovolêmica, ou seja, isso fazia até 12 ml por quilo de cristalóide no indivíduo. E aqui vem um artigo de revisão da Anesthesiology, falando de uma abordagem racional. Eu gostei muito disso porque fala em racional. Vamos ver, então. Começou aquela cristalóide ou colóide? Essa discussão não cabe mais. Porque hoje, isso foi substituído por cristalóide e colóide, porque cada um faz a sua função. A única discussão cabível aí é qual tipo de colóide a gente vai usar. E aqui tem um trabalho, uma proposta do Van Aken, que é esse Westphal, isso é gente que estuda reposição volêmica mesmo. Então, a proposta deles é uma terapia orientada por demanda, por necessidade. Cristalóide balanceado para compensar as perdas basais, insensíveis e urinárias, que, aliás, é aquela perda por evaporação, é mixaria, é ridículo. Assim como as perdas associadas ao jejum.
se nós estivermos num conceito dentro de uma proposta de fast track, em que o doente toma 200 ml de líquido 2 horas antes da cirurgia, inclusive cirurgia gastrointestinal. Então, aquela coisa, 1 a 2 ml quilo-hora de jejum pré. Então, o paciente já entra devendo. Não, preparo de cólon está cada vez mais light. Quando fazem, que também está dentro do conceito de fast track. Então, essa demanda desse tipo de perda caiu absurdamente. No intraoperatório, perda de volume, aspirador, cheio de sangue, compressa empapada de sangue, coloide, amido, o melhor que a gente tem no momento é 6%, 130,04 do milho. Depois de atingir a dose máxima de amido, que é 50 ml por quilo em 24 horas, usar um outro tipo de colóide isoncótico, como, por exemplo, a albumina humana, 5%. Então, essa é a proposta desse grupo que entende do riscado. Então, amido da lesão renal, aquela coisa, teve o 6S, o Crystal Study, aqueles estudos em terapia intensiva, em paciente de sepse, que tentaram extrapolar para o contexto do perioperatório, mas que não cabe. E aqui está um estudo também de gente respeitável, ó, do Van Aken, da Andrea Kurtz, da Cleveland Clinic, mostrando que uma meta-análise importante, mais de 1.000 pacientes, não tem relação, desde que respeitada a dose máxima do uso do amido, 130,04 do milho, com insuficiência renal. Então, assim, como é que a gente vai repor? Guiada por meta. Como? Swangans, não. PVC, não. Não tem menor relação de volemia com PVC. Tem vários dispositivos hoje no mercado, não tem conflito de interesse com nenhum. Aqui mostrando o benefício da reposição desses pacientes guiado por meta. E aqui vem um pulo do gato. Esse eu vou ter que dar. Vou ter que dar o pulo do gato. Que é esse aqui. Uma amina numa dose beta. Por quê? Se eu não vou corrigir aquela hipotensão, porque eu não estou ligando para a hipotensão, aquilo é uma situação farmacologicamente induzida, eu entro com a otimização do débito cardíaco. E aqui é um outro trabalho do professor Luiz Vani, de Botucatu, mostrando que, olha que coisa linda, as aminas beta, no caso aqui ele usou isoproterenol e dopamina, ou um outro inotrópico cardíaco, precisam ser considerados antes da infusão de fluido, ao contrário do que se faz hoje. Então, a proposta é teste. Está hipotenso, débito cardíaco caiu, o que aconteceu? Dá fluido. Depois vai para o inotrópico, caso o fluido não responda. Não, isso é um equívoco do ponto de vista fisiológico, e ele mostra isso muito bem. Para acabar, fluido é uma droga, como qualquer outra no hospital. Aliás, é a mais usada no ambiente hospitalar. Por isso, é uma faca de 2 gumes. E a gente não precisa tanto de tecnologia, é o que esse trabalho mostra, de recurso, de hardware, de monitor. A gente precisa de conceito, de conhecimento baseado na fisiologia. Então, é só essa visão de que perda de intravascular é coloide e perda insensível e o resto todo urinária parará, é cristalóide, de preferencialmente balanceado, já vai ter um mega impacto na nossa prática. Então, fluido é igual sal na cozinha. Como é que a gente faz? Bota um pouquinho ali na panela e bota o saleiro na mesa para cada um colocar o saleiro, a quantidade de sal que precisa. Porque, igual fluido, se salgar demais, estragou a comida. Ou seja, a resposta ao trauma inclui retenção de sódio e água, o excesso pode ser tão ou mais nocivo que o déficit, a hipovolemia real deve ser corrigida 1 para 1 com soluções coloidais, de acordo com a perda de conteúdo intravascular. A perda hídrica fisiológica deve ser idealmente reposta com cristalóide balanceado, principalmente nas cirurgias de grande porte. E a hipovolemia relativa, relacionada à anestesia, por vasodilatação que a gente induz, deve ser tratada com amina. A recomendação atual é manter o balanço hídrico perioperatório em torno de 0 e guiar por meta de acordo com o contexto clínico. Respondendo à pergunta que a Daisy fez, a terapia restritiva e hipovolemia não são sinônimos. Obrigada. Bom, vamos fazer as perguntinhas, né, Ana? Oi, Wagner. Diga. Hã? Responder as perguntinhas? Vamos responder. Ai, eu tô sem.
Então, gente. Ué, não respondeu? Vamos lá. Hã? A gente vai ter 5 minutinhos só para discussão. Acho que eu não fui muito firme. Acho que faltou firmeza. Não, mas isso só reflete, quer dizer, a realidade, gente, é controverso, sim, é esquisito, sim. Lembra naquela primeira vez que eu falei disso? No Hotel Glória, 2007, em que teve gente que no final comentou comigo e falou assim, Ana, olha só, cara, eu não sei nem por onde é que eu começo. Porque, né, e na época não tinha nem muito terapia guiada por meta, era mais restrição mesmo. Não sei nem por onde eu começo, porque eu faço exatamente ao contrário de tudo que você falou. Então, vamos lá. Hã? Não. Não. Para agilizar. Gostei. Essa eu fiquei mais satisfeita. É NRA. É NRA mesmo. Próximo. Essa não é possível. Perfeito. Parabéns. Vamos lá, perguntas. Quem quer perguntar? Ana Cristina, antes de mais nada, parabenizar você pela sua aula, sempre muito boa. Obrigada. Dois conceitos que, para mim, ficaram meio confusos aqui. Aqueles nossos pacientes com câncer, com obstrução intestinal. Né? Não existe terceiro espaço ali? Não existe terceiro espaço. Não existe terceiro espaço em ninguém. Tá. Existe edema intersticial, existe edema celular. Esse líquido já está muito bem definido. Não existe um terceiro espaço, um espaço É aquele assim, paciente virtual. que vem com a alça, né? Está obstruído, cheio de líquido. Isso é ali, né? interstício, não é terceiro espaço, é interstício. Tá. E a hidratação naquele paciente com câncer também, o paciente que vem ictérico, né? Que a gente tinha um conceito de que a gente tinha que hidratar muito para evitar aquela síndrome hepatorrenal. Sim, quando envolve pigmento, a orientação ainda é aumentar o fluxo urinário, para diminuir o risco de obstrução dos túbulos renais. Então, isso vale também para a mioglobinúria, por exemplo, na rabdomiólise, esse conceito ainda está valendo. Os diuréticos é que são questionáveis. Inclusive, eles entram como... eles não protegem, o uso da furosemida e o do manitol não diminuem a incidência de insuficiência renal, e, pelo contrário, podem depletar a volemia e isso, sim, acabar levando a uma isquemia renal com lesão renal aguda. Obrigado. Bom dia, antes de mais nada. Eu queria a sua opinião sobre, porque o trabalho do Vânia aí, que a gente está vendo, qual a sua experiência com Aramin? Absolutamente nenhuma, Alcântara. Nunca nem vi uma ampola. Que foi lançado no mercado, era antigo, foi lançado no mercado e nós estamos tendo lá no Andaraí uma certa experiência, foi batendo junto com o seu trabalho aí de vasoativo, um trabalho vasoativo. Só não faço questão de custo, de preço, mas é um elemento muito barato. E a gente tem tido uma boa resposta, principalmente pacientes com trauma. E faz sentido, porque, quer dizer, o efeito beta faz diferença. E um efeito beta inotrópico, menos beta 1 cronotrópico. Porque a indução da taquicardia também é complicada, inclusive pode aumentar o débito cardíaco inicialmente, mas
quando você diminui o tempo diastólico, você acaba diminuindo o débito cardíaco, ainda mais se tiver algum certo grau de depressão volêmica. Então, eu acho que essa é a vantagem da adrenalina, mas isso pode ser feito com outras aminas, é que a gente consegue, com uma faixa mais ampla, que vai de 0,5 a 5 microgramas por minuto, ter o efeito que a gente precisa para otimizar o débito cardíaco por um efeito beta-1 inotrópico, sem aumento da frequência cardíaca e sem aumento da pós-carga, sem aumento da resistência sistêmica, que vai diminuir o débito cardíaco. Então, eu até coloquei... Teria como voltar aqui, só para mostrar um monitor aqui, uma coisinha muito interessantinha, muito interessante. Ana. Um minuto. Um Então minutinho. dá, um minuto dá. Para vocês verem, aí vem o monitor, e acho que um grande valor desses monitores, minimamente invasivos de débito cardíaco, é explicitar a fisiologia que a gente não vê. Então, a gente vê o paciente normotenso, acha que ele está... Aqui, como é que faz? Acha que ele está ok, que está tudo bem, a pressão está bonita e o débito cardíaco está um horror. Ai, agora não... Cadê meu cursor? Ai, é porque eu estou com pressa. Ana, Não, já é. a gente vai ficar com a próxima. É uma pena. E realmente a gente só ganha com isso tudo que a Ana Cristina fala, mas a gente vai ter que continuar aqui a nossa jornada. Então eu vou... Obrigada, gente.